capítulo 1, versículo 5. Versículo maravilhoso, precioso, palavra do Senhor. Diz assim, meus irmãos, 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Vamos ler de novo? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesta manhã, para ouvir a Sua voz nas Escrituras, na exposição da Sua Palavra Santa, e pedimos que seja assim. Fale conosco. Esse versículo, o Santo Espírito abra para nós a sua compreensão e também abra o nosso coração para receber com humildade, com fé, com obediência, com adoração, com louvor. Senhor, para a sua glória eterna, em nós e para o nosso bem, Senhor. Nós oramos assim, Jesus. Louvado seja o seu nome. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Há tanta riqueza aqui nesse versículo e o que nós vamos fazer hoje é só tratar brevemente, rapidamente de cada afirmação aqui. Na verdade, uma afirmação só que está entrelaçada com várias verdades. Mas o nosso estudo, irmão, das pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, tem por objetivo trazer para a nossa congregação o entendimento, irmãos, do que é a igreja e de qual é o trabalho da igreja. Peço para os irmãos ficarem em oração para que Deus nos abençoe nesse propósito, né? Nós estamos lendo, estudando essas cartas pastorais, porque elas são escritas para isso. O apóstolo Paulo ele diz que a igreja é coluna e balanço da verdade e que Timóteo deveria saber como agir nesta igreja. E ele dá, então, várias recomendações a Timóteo, que é o seu filho na fé, que é o evangelista, que é o representante apostólico. Ele começa a carta, conforme nós já estudamos, apresentando-se exatamente assim como apóstolo, que era um dos... A Bíblia diz, Paulo mesmo vai dizer que é o fundamento da igreja, não por causa deles e neles, mas porque eles receberam a revelação, conviveram com Jesus, viram Cristo e são instrumentos de Deus para trazer o conhecimento da obra de Deus em Cristo, prometida desde o Antigo Testamento, nos profetas do Antigo Testamento, mas manifesta, concretizada na pessoa de Jesus. E os apóstolos são esses. Então, quando ele diz que ele é apóstolo de Jesus, segundo o mandado de Deus e nosso Salvador, e de Jesus, Cristo, esperança nossa, ele está apresentando a autoridade das suas palavras. Quando ele diz no versículo 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor, ele está falando amavelmente a Timóteo, exatamente porque ele está recebendo essa palavra apostólica, essa palavra de Deus, para fazer uma tarefa, para cumprir uma tarefa muito difícil de ser pastor, de ser evangelista, e porque a igreja de Éfeso, que é a igreja aqui, no caso, nesse contexto histórico, ela estava passando um momento difícil através de falsos ensinadores, falsos mestres, que nós começamos a observar aqui, irmão, já nesses primeiros versículos. Então, a tarefa de Timóteo era muito difícil, combater e ensinar o evangelho, combater falsos ensinos, firmar a igreja no evangelho. A igreja já estava sendo atacada e ele tinha então que se manter firme, e só a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, Cristo Jesus nosso Senhor, podia manter Timóteo firme. Então, é por isso que ele fala assim no versículo 2, ele menciona essas bênçãos de Deus, graça, misericórdia e paz. Mas então ele fala para Timóteo o propósito dele
em escrever essa carta e em também, quando ele já tinha dado uma recomendação, feito um pedido, rogado a Timóteo para que ele ficasse em Éfeso, versículo 3, enquanto ele ia partir para Macedônia. E ele ficasse para advertir a alguns que não ensinassem outra doutrina, como nós temos no versículo 13 e 4, ou seja, uma doutrina diferente do Evangelho de Jesus. E aí nós entendemos melhor essa doutrina no versículo 4, quando diz que também não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que são, irmãos, então, ensinos fabulosos, interpretações das genealogias, ensinos, portanto, ali tem uma grande influência judaica, e contrária ao cristianismo, uma deturpação da própria lei, invenções, fábulas, e então isso era interminável, olha, a linguagem de Paulo, as genealogias intermináveis, que estava produzindo só questões, debates, divisões, contendas, brigas na igreja, divisões na igreja de Deus, e não a edificação de Deus, ou seja, não a obra de Deus, não aquilo que Deus está operando, que consiste na fé, assim, o faço agora. Então, ele está dizendo, na verdade, aquilo que eu recomendei quando eu parti, para que ficasses em Éfeso, eu estou fazendo agora nessa carta. Combate. Diga, olha, não façam isso, não ensinem essas coisas fabulosas, interpretações da lei, das genealogias que não são verdadeiras, mas que agradam as pessoas, que atraem pessoas, né? Nós vamos ver depois com a continuidade do texto que Paulo fala de falsos ensinadores que inclusive faziam isso por ganância, por dinheiro. Mas no momento certo nós vamos tratar dessa questão. Mas aqui ele está então falando, irmãos, que o papel do pastor, ele está falando com o pastor, né? Nós vamos ver que ele vai tratar de mestres. Você vê no versículo 7 que ele está falando de falsos mestres. Olha aí o versículo 7, que diz assim, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ele está falando então de gente que prega, que ensina, que se põe na igreja como mestres. Ele está dizendo, olha, diz para essas pessoas pararem de fazer isso, de ensinar essas fábulas e produzir contendas. Elas não estão fazendo o que é certo. A tarefa delas não é falar de fábulas, de ideias humanas. Eu até falei aqui para vocês no nosso estudos desses 2 versículos, de tratar de filosofias humanas, ideologia política, novas revelações, todas essas coisas que são invenções humanas. Mas a função do pastor, a função do ministro, é o Evangelho de Jesus. Nós vamos ver mais claramente aqui no versículo 5. Se vocês forem observar bem, o mandamento de Paulo a Timóteo, no versículo 3 e 4, tem um aspecto negativo, diz assim, olha, não façam isso, diga para eles não fazer isso. Quer ver? Vocês acompanhem comigo aí. Olha, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertir alguns aqui, olha, não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas e as genealogias intermináveis. Ou seja, é negativo, dizendo assim, olha, digam para eles não fazerem isso. Não é papel dos mestres fazerem isso. Isso cria contenda na igreja, isso cria divisões, isso cria brigas, e não a edificação de Deus. É um desvio do ministério, é um desvio quando pastores, mestres, eles começam a ensinar fábulas e não o evangelho de Jesus. Isso não traz a edificação de Deus, que consiste na fé em Cristo. Isso só cria briga e divisões na igreja de Deus. Aqui é o aspecto negativo. No versículo 5, irmãos, é o aspecto positivo, porque nunca uma recomendação bíblica, ela é só assim, olha, proibitiva ou negativa, ou de dizer simplesmente assim, olha, não façam isso. Mas toda a recomendação da palavra de Deus, toda a orientação bíblica, ela é positiva, ela visa, já antecipando aqui um pouquinho, o amor. E o amor é algo positivo e ativo. Então, não é só deixar de fazer algumas coisas, mas, na verdade, fazer.
outras coisas que são boas, que são virtude, que é de Deus mesmo. Quando ele fala aqui no versículo anterior, edificação de Deus, já tem esse aspecto negativo, perdão, já tem esse aspecto positivo, em que ele está falando assim, olha, Deus está fazendo uma obra, existe uma obra na igreja, existe uma operação, então Deus está fazendo alguma coisa. Não façam o que combate esta obra, e esta recomendação é para que esta obra realmente seja realizada, seja feita, que é a obra do amor. O versículo 5, irmãos, como eu disse há pouquinho para vocês, ele é tão rico, porque ele apresenta um resumo desta grande e maravilhosa obra de Deus. Então, observem, vamos agora entrar no versículo, propriamente agora no versículo 5, quando ele diz assim, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Ele está dizendo, Timóteo, o que eu estou te recomendando agora, que tu proíbas esses homens, que tu digas a eles que não façam mais essas coisas, que não anunciem mais essas genealogias, parem com isso. O mandamento visa, tem um fim, tem um propósito, tem um objetivo, que é o amor. O amor. Quando ele fala mandamento, então, meus irmãos, ele está se referindo, evidentemente, ao que ele tinha acabado de falar, se você for pegar o versículo 3, quando ele diz assim, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em para divertidos, ele está falando disso. Ele está falando, olha, tudo que eu estou fazendo neste mandamento, é para que o amor se manifeste. Visa o amor, objetiva o amor. Tem como propósito o amor. Mas nós podemos também entender aqui, lembrando de que o próprio Senhor Jesus Cristo resumiu toda a lei de Deus em quê? Em 2 mandamentos, né? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós sabemos que a lei ela se divide exatamente nessas duas partes. Os 5 primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, amar a Deus, e os 6 últimos mandamentos, amar ao próximo, e essas coisas estão ligadas, porque na medida que eu amo a Deus, eu amo ao próximo. Toda a recomendação bíblica, tudo aponta, visa o amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Cada mandamento, e os 10 mandamentos, que são, vamos dizer, a essência de toda a lei, e o resumo deles Jesus deu, que é o amor, toda a recomendação apostólica visa o amor. E é interessante isso, porque o ponto aqui, meus irmãos, é que a lei de Deus visa o amor. O evangelho é amor. João, capítulo 3, versículo 16, diz aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus disse que eu amei vocês, agora vocês amem uns aos outros. Então é só amor. A lei de Deus é amor, o evangelho é amor, a plena harmonia nesse sentido do amor entre a lei e o evangelho não se combatem, evidentemente, tudo vem de Deus, né? E por que eu estou enfatizando isso? É porque, se você pega o versículo 7, diz que esses homens estão produzindo o quê? Amor? Não estão produzindo amor. O que estão produzindo? Contenda. Debates. Eles dizem que eles são o quê? Mestres da lei. Não é isso que diz o versículo 7? Querendo ser mestres da lei. Nós vamos, se Deus quiser, estudar nas próximas exposições. E veja o que ele diz no versículo 9. Do que desviando-se alguns, se entregar a vãs contendas. Desviando-se do quê? Desviando-se do mandamento. Desviando-se do amor, desviando-se desse amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, desviando-se de toda essa maravilha que está no versículo 5. Então, é muito interessante, porque os mestres, eles se apresentavam para a igreja assim, olha, nós somos mestres da lei, mas eles não amavam,
Eles eram só ódio. Eles só queriam brigar. E a contenda que eles plantavam também só produzia, evidentemente, ódio nas pessoas. Então era ódio, era briga, era divisão. Não era o Evangelho. O Evangelho produz amor. A lei de Deus visa o amor. A edificação de Deus é em amor. Deus é amor e Deus produz amor. Então, onde o Evangelho está sendo pregado, em vez de ódio, porque o mundo está cheio de ódio, né, meus irmãos? O mundo é só briga, é só confusão, é só guerra, é só egoísmo, é só orgulho. Então, onde você vê ódio, ali você pode ter certeza não tem o Espírito Santo. Não tem nada de Deus ali. Então, onde tem debates que levam a ódio, que levam as pessoas se odiarem, e leva as pessoas, então, brigarem, e mostra-se ali naquele debate que as pessoas só estão odiando, elas odeiam com que elas debatem, e elas produzem ódio nos outros, e elas têm mesmo interesse disso, elas querem mesmo isso, provocar raiva, ódio, debate, se impor. Elas podem dizer que são mestres da lei, elas podem dizer que estão trazendo a lei de Deus, mas não estão, não. Vocês lembram que Jesus Cristo diz que nós vamos conhecer os lobos? Os lobos vêm vestidos de quê? De ovelhas. Lembra lá do Sermão da Montanha? Mas como é que nós vamos conhecê-los? Pelos seus frutos. E frutos envolve a mensagem. Veja que aqui esses homens pregavam genealogias intermináveis, fábulas, mas também envolve o seguinte: eles são cheios de amor, eles têm um amor, eles têm o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, aquele fruto maravilhoso que Paulo fala em Gálatas. E o que eles falam produz amor nas pessoas? As pessoas, quando elas ouvem, quando elas creem, elas se tornam pessoas cheias de amor? Ou elas se tornam pessoas, como é que eu posso dizer? Faltou a palavra agora, mas eu vou tentar usar alguma outra expressão. Elas se tornam pessoas briguentas. Vamos falar mais simples. Como os seus mestres. Seus mestres são cheios de ódio e eles fomentam ódio e eles só fazem brigar. E os seus discípulos também são briguentos. São cheios de ódio. Só fazem brigar. Qual é o fruto? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Eis aqui, meus irmãos, então, a palavra de Deus mostrando para nós que onde Deus está atuando, vai se produzir o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Agora, como é que isso acontece? Quando nós olhamos para o versículo 5, eu vou repetir aqui, a terceira vez que eu vou dizer isso, o texto ele é rico porque ele não somente diz que o mandamento, o fim do mandamento é o amor, mas ele diz de onde vem o amor. Acompanhe comigo o versículo 5. Ele diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Meus irmãos, esse amor vem de um coração puro. Esse amor vem de uma boa consciência. E esse amor vem de uma fé não fingida. Vamos seguir a ordem de Paulo, mas eu quero, antes de chegar na fé, dizer para vocês já o seguinte: tudo vem da fé. Paulo ele fala em Gálatas que a fé opera pelo amor. Então, a fé ela se torna operante no amor. Ela gera amor e amor operante. No versículo 4, quando Paulo diz assim: nem se dê a fábula, genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. A edificação de Deus consiste o quê? Na fé. Veja a importância da fé. Então, fica claro que essa fé é uma fonte desses benefícios,
desse amor, desse coração puro, dessa boa consciência. Quem não crê não pode ter amor de um coração puro e de uma boa consciência. Por isso que Paulo fala aqui que é de uma fé não fingida, porque existe a falsa fé. Perceba que está tudo conectado com o contexto que Paulo está tratando aqui, o contexto da igreja de Éfeso, que estava sendo atacada por pessoas que diziam que tinham fé, que diziam que eram mestres da lei. Mas Paulo está sugerindo aqui que a fé deles é fingida. Isto é, meus irmãos, a verdadeira fé produz a boa consciência, o coração puro e o amor. Onde não tem fé genuína, essas coisas não existem. Onde tem uma fé fingida, essas coisas não existem. Então vamos olhar o texto e vamos entender melhor. Ele diz que o fim do mandamento, tudo que eu estou dizendo, de você proibir essas coisas, visa o amor. Vamos, então, começar pelo aspecto seguinte. Quando Paulo diz, não façam isso, Paulo está dizendo aqui o negativo, como eu falei há pouquinho. Mas junto com isso agora, ele traz o positivo. No momento em que eu deixo de ensinar fábulas, genealogias, que produzem contenda, isso que Paulo está dizendo, parem de fazer isso. Porque Paulo está dizendo, isso produz contenda? É claro que não pode ficar aqui, né, meus irmãos? Mas o que ele está dizendo, no final das contas, ainda que não fale claramente agora, mas mais lá na frente, Paulo vai dizer que Timóteo deveria pregar a palavra, tempo e fora de tempo, e assim por diante. O que ele está dizendo aqui? Que em vez de eles pregarem fábulas, essas coisas, não fazer isso, não deve fazer isso, eles devem agora o positivo, eles devem pregar o evangelho. Eles devem anunciar Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador. É função do ministro, do pastor, pregar o evangelho. Paulo está dizendo assim, deixe de falar essas coisas humanas, não falem isso no púlpito, não falem isso na igreja, não ensinem essas coisas, parem com isso. É o negativo. Preguem o evangelho. Preguem a palavra de Deus. Lá na carta aos Gálatas, quando Paulo vai tratar dos judaizantes que invadiram a Galácia, que era uma região, e eles estavam anunciando um falso evangelho, Paulo diz lá, olha, ainda que venha um anjo do céu, ou nós mesmos, enfim, e anunciar um outro evangelho, seja anátema. Com isso ele está querendo dizer, é preciso pregar o evangelho verdadeiro somente, e é preciso que vocês, ouvintes, creiam somente no evangelho verdadeiro, não creiam nas fábulas, não creiam nos falsos evangelhos. Então, esse é o ponto. O fim do mandamento é que o evangelho seja anunciado. E este evangelho é que vai produzir o amor. Porque, irmãos, vamos agora olhar o amor. Ele diz aqui não somente um amor, não é, irmãos? Mas o amor de um coração puro. O que significa isso? Que este amor, ele é o amor do coração. Coração nas Escrituras é a sede do ser humano. Dali vem, Jesus disse, né? É do coração que brota todos os nossos pecados. Brota o adultério, a fornicação, o roubo, tudo. Quando ele falou que o povo lá, né, os religiosos, lavavam as coisas, não queriam comer certas coisas, tinha uma religiosidade ritualista, externa. Jesus diz, olha, isso aí não adianta nada, porque isso não contamina. O que contamina é o coração. Então, a palavra de Deus, Jesus disse, vocês têm que amar com todo o coração. O coração tem que ser puro. Mas o coração só é puro, irmãos, quando Deus nos transforma. Porque o coração, ele é impuro naturalmente. O homem, ele tem um coração impuro. O homem odeia Deus e habita no coração dele. É isso que Jesus quis dizer. De lá brota todos os pecados, toda a impureza, toda a contaminação.
Por que contamina todo o ser do homem? Porque o coração do homem está impuro, está contaminado. Então, é somente quando o evangelho é pregado e esta pessoa, então, ela se arrepende dos seus pecados, ela crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo a renova, ela é lavada pelo sangue de Jesus, e o Espírito Santo vem habitar no seu coração e vem purificar o seu coração. Jesus diz lá, irmãos, no Sermão da Montanha, bem-aventurados os limpos de coração. Ele está falando dessas pessoas que são objetos da graça de Deus e têm o seu coração transformado, seu coração mudado, que agora é o Espírito Santo que habita lá. Veja, não significa que elas são perfeitas, não significa que elas não tenham suas fraquezas, mas significa que agora o coração delas é um outro coração, em que o Espírito Santo habita, em que o Espírito Santo purifica, em que o Espírito Santo produz o seu fruto. Vamos lembrar do fruto do Espírito Santo? Ali é um fruto só, e não frutos, né? Que está em Gálatas, mas vocês devem ter de cor, pelo menos assim, aquelas partes, né, que os irmãos vão lembrar. Mas vamos lembrar, qual é a primeira parte do fruto do Espírito, segundo Paulo lá em Gálatas? O amor. Então o Espírito Santo vem e purifica o coração. A pessoa é lavada pelo sangue de Jesus, é perdoada dos seus pecados, é justificada, e o Espírito Santo vem e purifica, e põe ali o seu fruto. Evidentemente, isso haverá um desenvolvimento do coração, ele vai sendo purificado. Mas o meu ponto aqui é que este coração puro, e é somente este coração puro vou colocar melhor, é somente neste coração puro que está o amor. Veja que Paulo diz assim: o mandamento visa o amor de um coração puro. Quando o coração não é puro, quando a pessoa é uma pessoa não convertida, quando a pessoa tem o seu coração contaminado pelo pecado, não há este amor, meus irmãos. Como é que as coisas acontecem então? Veja, segundo o Evangelho de João, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, nós passamos a conhecer a Deus, ao seu amor, no Evangelho de Jesus anunciado. Ele nos ama e o Espírito Santo vem e nos tira o coração de pedra e põe o coração maleável, que ouve a Deus, que atende a mensagem do Evangelho, que crê. O entendimento se abre e aí nós passamos a amar a Deus, que nós não amávamos antes. E, consequentemente, quando nós passamos a amar a Deus, deste coração que foi purificado pelo Espírito Santo, nós passamos a amar as pessoas que antes nós não amávamos. Nós passamos a amar conforme Deus nos amou. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que este coração puro é um coração renovado pelo Espírito Santo, em que ali este coração foi inundado pelo amor de Deus e passa a amar a Deus e passa a amar o próximo. Mas ele não diz só isso. Em seguida, irmãos, ele fala assim, vamos acompanhar agora. E de uma boa consciência. Essas coisas elas estão associadas. Um coração puro, consequentemente, é um coração de uma boa consciência. O que é a consciência, meus irmãos, nas Escrituras? A consciência nas Escrituras, ela é aquela faculdade de discernimento que fala para nós o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é bom, o que é mal. E ela fala para nós, é uma espécie de voz, independente de nós mesmos. Às vezes nós não queremos pensar naquilo, às vezes nós não queremos refletir sobre aquilo, mas aquela consciência vem e diz para nós, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Existe a consciência. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 2 que os homens, e ali ele não está falando dos homens, dos cristãos. Por isso que eu quero explicar para vocês entenderem o que é boa consciência.
Porque ele não fala só consciência, né? Ele fala boa consciência. Estou explicando primeiro o que é consciência. E eu quero dizer para vocês que a consciência, segundo as Escrituras, Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que os ímpios também têm consciência. Eles sabem, por exemplo, que matar é errado, que roubar é errado. Todo mundo sabe isso. Até a criancinha sabe. Né? A criancinha percebe quando ela faz uma coisa errada. Há um padrão ali da lei de Deus e aquela consciência, ela responde de acordo com esse padrão. Todavia, o apóstolo Paulo fala que existe a consciência, irmãos, cauterizada também. Então, essa consciência no ímpio, ela não está funcionando direito. E ela, com o tempo, a tendência é que essa consciência vá se enfraquecendo, o pecado vá dominando. Esse pecado que habita no coração, esse pecado que contamina o coração, vai trazendo justificações, vai racionalizando, vai trazendo falsas razões e vai fazendo com que essa consciência se enfraqueça, se enfraqueça. Daqui a pouco a pessoa acha normal os seus vícios, os seus pecados, se justifica. A consciência vai sendo cauterizada. Então, o homem ímpio nunca ele tem uma boa consciência. Ele tem consciência, mas não uma boa consciência. A boa consciência vem da onde? Agora nós vamos entrar no cristão. Quando o apóstolo Paulo fala de um coração purificado, que o amor vem do coração purificado, ele está falando do coração iluminado pelo Espírito Santo, conforme já procurei mostrar aos irmãos, um coração que se arrependeu, que creu, que ama a Deus, porque foi amado por Deus. Este coração, então, ele que ama a Deus, vai mudar a consciência. Quando o apóstolo Paulo, ele trata, em Romanos capítulo 13, do magistrado civil, ele diz assim, por que vocês vão obedecer às autoridades? Por que vocês vão obedecer quem está no poder? Não é meramente por medo de punição, mas é por dever de consciência. E mais em seguida ele diz assim, vocês só devem uma coisa uns aos outros, o amor. O amor. O que Paulo está dizendo? Que a minha consciência, movida por meu coração que ama a Deus, ela se torna boa. Ela se torna agora purificada. Aquela consciência que estava cauterizada, que estava insensível ao pecado, agora, meu irmão, a consciência do crente fica super sensível ao pecado. A consciência do crente, ela começa a perceber o que desagrada ao amado Deus. Ela percebe o que Deus, porque ela é orientada pela lei de Deus, porque ela é conduzida pela palavra de Deus, ela vai percebendo cada vez mais o que esse Deus amado não ama, o que esse Deus amado, que não faz parte dele, do seu caráter, da sua vontade. Portanto, o pecado se torna abominável para essa consciência, meus irmãos, abominável. Ele se torna doído. A consciência diz isso é pecado. Isso começa lá na conversão. Quando a pessoa não é convertida, a consciência está cauterizada. Mas quando o Espírito Santo começa a agir, a consciência começa a ficar iluminada. E o pecado se torna algo dolorido, imundo. O pecador se arrepende. O que é isso? A consciência iluminada pelo Espírito Santo. Mas, quer falar, irmão? Pode. Nós estamos numa aula, então se quiserem falar, pode falar. Uhum. Uhum. Sim. Ah, tá. Sim. Uhum. Sim. Sim. A igreja havia recebido uma iluminação. E agora, homens pecadores desvirtuam essa doutrina, estão acrescentando coisas insanas, contaminando aquilo que deveria estar diferente. Sim. Deus nos amou primeiro. Esse é o verdadeiro amor.
E aqui nós temos um amor hipócrita, ou seja, um amor que nós acrescentamos, tentando acrescentar algo, desvirtuamos esse amor puro, sadio de Deus. Sim. Aqui há uma influência helenística também. Sim. E os autores gregos, eles usavam a máscara, eles eram chamados de povos. Ah, sim. Eles acrescentavam alguma coisa que não parecia outra. Eu acho que esse é o problema. A igreja ela se contaminou porque tentou oferecer alguma coisa, um alimento que já havia recebido uma nutrição. Assim eu vejo aqui, mente e coração, mente e coração afetado. Ou seja, a fé que eu ouvi a palavra de Deus, mente e coração. Por isso que a fé também é hipócrita. Porque o homem pecador que tenta acrescentar coisas e contamina aquilo que ele recebeu de Deus. Sim. O verdadeiro amor é um amor que se nega. É um amor que o amor que eu posso oferecer, o amor verdadeiro a outra pessoa, é um amor que eu recebi de Deus. Não é um amor que eu tenho que oferecer, porque o meu amor eu não posso dizer nada. Eu vejo assim, tendo comparar a igreja, o homem, assim, a igreja se contaminou, a igreja se contaminou. E o amor, esse amor que foi contaminado pelo próprio pecado do homem. Então, assim, o que eu vejo que o senhor está pregando, ensinando, é justamente isso. Se negar, deixar que Deus fale pelo homem. Não que o homem tente apresentar alguma coisa a Deus, porque sempre vai ser inútil, sempre vai ser contaminado. Sim, sim. Enfim, não confiar no homem nem na obra do homem, né? Mas, nem no próprio coração, nem no coração do pregador, nem na doutrina do pregador em si, nem na. Eu acho que é isso que você está enfatizando, né? E tudo que vem do homem vai contaminar. Mas, quer falar? Existe. No homem. Ah, sim, no homem. Mas qual homem que você está falando? Porque tem o convertido, né? O convertido tem esse amor puro. Tem. É isso. Você entendeu? É. Uhum. Por si mesmo, não. É. Continua sendo pecador. Só que na medida que, já quando convertido, o amor dele é puro, não no sentido dele mesmo, né? Não no sentido, claro, que ele tem as fraquezas dele ainda, não é puro no sentido de perfeito, né? Perfeito a gente não vai ser. Mas é puro no sentido de que o Espírito Santo está produzindo em nós, né? Porque a gente já vai entrar um pouquinho no outro assunto, mas então não quero muito para a gente voltar aqui, mas só para responder essa pergunta. O Espírito Santo, até está na confissão, a obra do Espírito Santo é contaminada pelas nossas fraquezas. Vamos dizer assim, nós ainda somos fracos, né? Nós ainda temos imperfeições. Então, não é um amor perfeito. Não sei se é isso que você está perguntando. A gente não vai amar perfeitamente. A gente está em aperfeiçoamento. Mas, ainda assim, eu creio que a gente pode dizer que é um amor puro. Por quê? Não é um amor falso. Não é um amor fingido, que é isso que o irmão citou o texto lá. Mas é um amor genuíno. É um amor no sentido de que realmente é uma produção do Espírito Santo. Entendeu? Né? Entendeu, irmãos? Está claro? Tá? Quer fazer mais alguma pergunta? Não? Então, agora veja, um ponto que eu quero acrescentar aqui, sobre a consciência, e que até envolve isso que a irmã Lenilde perguntou, e sobre essa questão do desenvolvimento, que o apóstolo Paulo também fala. Bom, antes de dizer o que eu ia falar agora, eu só quero explicar que a boa consciência, ela só existe aonde, irmãos? No cristão. No que tem esse coração puro. Tá? No entanto, o apóstolo Paulo fala, por exemplo, na carta aos Coríntios, que existe irmãos de consciência fraca. E existem os fortes e os fracos. Lembra que ele fala lá? Então, só quero citar isso aqui para dizer para vocês o seguinte, que essa consciência, ela
precisa se desenvolver, como tudo na vida cristã. A nossa consciência, quando diz que é boa, não significa que ela já é o quê? Perfeita, que ela já atingiu o alvo, assim, aquele ponto em que não precisa mais de desenvolvimento, mas que ela já foi purificada, que ela já tem amor a Deus, que ela já é dominada pelo amor de Deus, que o coração já está purificado, mas essa consciência ela precisa de quê? De instrução. É por isso que nós estamos na igreja todos os domingos. E é por isso que nós temos que meditar na lei de Deus de dia e de noite. Porque a consciência, irmãos, ela não é dada assim como um pacote já pronto, sabe? Para nós. Ela se torna boa, ela se torna purificada. Acontece com ela, na verdade, duas coisas. O sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa a consciência. Pedro, ele vai dizer lá na sua carta, também na carta de 1 Pedro, que a consciência, ela é renovada, ela é purificada na ressurreição de Cristo. Ele fala, no contexto lá, ele está falando do batismo. Então, o batismo envolve purificação, envolve também, devemos lembrar do sangue de Jesus. Lembra que João diz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a nossa consciência fica pesada quando a gente peca, não fica? E aí nós vamos limpar a consciência confessando, pedindo perdão. Então, nós vamos sendo purificados nesse sentido. Mas existe também a santificação. E o que é a santificação? Na santificação, eu vou crescendo numa vida de obediência. Só que como é que eu vou crescendo? Isso não é desvinculado da consciência. A minha consciência, ela não é perfeita ainda, mesmo a mim, cristão. Ela é boa, mas não é perfeita. Ela deve agora ser nutrida, instruída. Por isso que nós temos que ler a Bíblia todo dia. Por isso que nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus. Porque, olha, não acontece com todos nós o seguinte, às vezes você está fazendo uma coisa que você não está percebendo que aquilo é errado, mas aí você ouve uma pregação, ou você lê a Bíblia e você diz, isso aqui é pecado. Isso aqui, não posso continuar fazendo isso. Quem é que está falando isso para você? É a consciência. Só que a consciência, nesse caso, ela foi nutrida, ela foi esclarecida, e ela continua sendo esclarecida. Então, meus irmãos, o que é uma boa consciência? Vamos fazer um resumo aqui. É uma consciência purificada pelo sangue de Jesus. É uma consciência dominada pelo amor a Deus e que quer agradar a Deus. E é uma consciência que cresce na instrução da palavra de Deus. De maneira que o cristão é aquele que tem uma boa consciência e não uma má consciência. O que é uma má consciência? Uma má consciência é uma consciência do ímpio, que ele não se importa com o pecado, que ele não está nem aí para o pecado, que ele está se tornando, em vez de nutrido, como no caso do cristão, cada vez mais insensível, a consciência dele está sendo cauterizada, a má consciência. O Evangelho produz uma boa consciência, uma consciência sensível, uma consciência dominada pelo amor a Deus e que quer agradar a Deus e que agora sempre pergunta, isso é de Deus? Eu estou fazendo a vontade de Deus? É uma consciência que não me deixa em paz do pecado, entendeu? É uma consciência que me incomoda quando o pensamento é isso, e que me leva, então, a pensar nas coisas de Deus, mas que encontra purificação, perdão, paz, sempre em Jesus. E renovação e santificação sempre em Jesus. Tá? Ficou claro isso aqui, meus irmãos? Então, agora vamos para a última parte, que veja que Paulo está dizendo, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ainda que Paulo tenha posto no final a fé não fingida, mas na verdade
pelo que próprio Paulo ensina em outras partes, por todo o ensino geral do Novo Testamento, em toda a Bíblia, não se pode ter um amor de um coração puro, não se pode ter uma boa consciência sem fé. Porque a fé em Jesus, vamos dizer assim, é aquele grande primeiro evento do nosso coração. Então, nós ouvimos o Evangelho, cremos em Cristo Jesus. Confiamos na sua misericórdia, confiamos na sua graça, confiamos na obra que ele fez por nós na cruz do Calvário e continuamos confiando. Nós continuamos exercendo a nossa fé, a nossa dependência dele, porque não é só no início. Nós vamos continuar crendo e a nossa fé vai se fortalecendo. Nós nos arrependemos lá, também nós vamos continuar nos arrependendo. Por quê? Porque é um desenvolvimento, é um fortalecimento da fé. Só que aí é que está. É quando eu creio no sangue de Jesus, no amor de Deus, quando eu vejo a santidade de Deus pela fé no Evangelho e na sua lei, é que a minha consciência ela é boa e que o meu coração é purificado. Então, no final das contas, o que Paulo está dizendo assim, por isso que tem que crer. E por isso que ele diz que existe uma fé fingida e que a fé verdadeira, né, parece uma repetição, mas é isso mesmo. A fé verdadeira é não fingida, ou seja, ela não é aquilo que os propagadores de genealogias intermináveis e fábulas estavam produzindo. Porque quando eles pregam uma outra mensagem, eles pregam incredulidade. Eles estão desviando as pessoas do Evangelho. Vamos pensar em Gálatas. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo foi e pregou o Evangelho. Ele saiu, foi para outro lugar. E vieram os judaizantes e se intrometeram nas igrejas lá da Galácia e começaram a dizer assim, olha, não basta vocês crerem, vocês têm que passar pela circuncisão, senão vocês não vão ser salvos. O que é isso? Não é mais fé. Entende? Eles não estão mais anunciando o Evangelho e chamando as pessoas a crer em Jesus. Isso, irmãos, lá era um contexto lá histórico, religioso. Hoje em dia é outra coisa. Hoje em dia você não vai ver ninguém chegar nas igrejas e dizer para o povo se circuncidar. Né? É outra coisa, mas é só variação, mas é sempre acrescentando algo a Jesus Cristo, dizendo assim, ó, não basta vocês confiarem apenas em Jesus, tem que fazer outra coisa a mais. Ou desviando as pessoas da fé em Jesus, pondo a fé no próprio homem. Como é que chama isso? Incredulidade. Só que isso vem como fé, muitas vezes. Só que essa fé fingida, falsa. Aquilo que você falou, irmão, que tem a ver com amor também fingido. Vai produzir um amor fingido. É tudo falsidade. Então, o que Paulo está dizendo assim é, olha, preste bem atenção, Timóteo. O objetivo do meu mandamento, quando eu digo para você proibir as pessoas, os mestres na igreja, de falar essas coisas, diga não, não façam isso, é porque isso não produz a fé, não chama para a fé, chama para a incredulidade. Consequentemente, isso não limpa a consciência, ao contrário, cauteriza a consciência. Consequentemente, isso não purifica o coração, ao contrário, contamina o coração. Consequentemente, isso não produz o amor, mas produz o quê? Contenda. Vamos olhar o contexto? Leia comigo o 5 e o 6 e percebo isso. Vamos lá. No 5, ele diz assim, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Percebe o contraste? Em vez de amor, contendas vãs. Contendas vãs. O mais incrível é que eles querem ser mestres da lei, mas eles não entendem nem o que dizem,
nem que afirmam são ignorantes, porque não pregam o Evangelho. São tolos, cegos, ignorantes. Meus queridos irmãos, qual o chamado para a nossa querida igreja aqui do Itapuanã e para a igreja do nosso tempo? É isso. A pergunta é, o que nós estamos pregando? O que nós estamos anunciando? Porque se eu aqui como ministro, a pergunta primeiro é para os ministros. O que eu estou pregando aqui todos os domingos? E a pergunta é para os ouvintes. O que os ouvintes estão ouvindo e crendo? Se nós deixarmos de anunciar o Evangelho e anunciarmos qualquer outra coisa humana, seja o que for, seja uma teologia falsa, seja uma filosofia humana, seja uma ideologia, seja uma historinha qualquer, uma invencionice qualquer, enfim. Nós começarmos a fazer isso, imediatamente nós vamos contaminar o Evangelho e tornar o Evangelho outro Evangelho, Gálatas, de outra natureza. E aí nós vamos produzir incredulidade. E produzindo incredulidade, nós vamos destruir a consciência. Nós vamos contaminar os corações. E aí dali não sai amor. Dali sai só contento. Então, qual é a cura? Paulo está dizendo, pregue o Evangelho. Creia no Evangelho. Então, a função dos ministros é pregue o Evangelho. A função dos ouvintes é só creia no Evangelho. Se o pastor pregar outra coisa, corra desse pastor. É falso. É falso. Saia disso. Não siga este homem. Ouça o Evangelho. Olhe para Jesus. Creia nele como seu Salvador. Continue crendo. Continue olhando para Jesus. Porque o Evangelho que nos dá uma boa consciência e que purifica o nosso coração, irmãos. E é por isso, vamos agora ler o 4 e o 5 juntos, porque tudo vai se encaixando, né? Quando ele diz assim, nem se deia fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões, agora eu chamo a atenção, que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Em outras palavras, ele está dizendo, não façam, não preguem outra coisa. Não preguem fábulas. Pregue o Evangelho. Porque o Evangelho, na medida que as pessoas creem, a fé verdadeira, a consciência delas é boa, se torna boa. Lavada pelo sangue de Jesus. Sensível ao pecado. Amante de Deus. E eles se tornam o coração deles é purificado. E o amor deles se manifesta, porque é uma resposta ao amor de Deus. É isso, meus irmãos. A nossa oração é que nós, aqui, possamos crescer no entendimento do Evangelho e, consequentemente, fortalecendo a nossa fé, edificando uma boa consciência, purificando o nosso coração e a manifestação do seu amor prático, amando a Deus, amando os nossos irmãos. Amém? Deus nos abençoe. Eu quero só, antes de orar, dar uma oportunidade aqui. Vocês têm alguma questão ainda? Não? Vamos orar. Depois, se vocês quiserem, pode comentar e a gente conversar mais, tá? Amado Senhor, é uma alegria para nós, nesta manhã do dia do Senhor, podermos falar essa maravilha, essa grande bênção, Senhor. Oh Deus, que possamos ouvir essa recomendação apostólica e o nosso anúncio seja apenas o Evangelho. Cada domingo. E
a sua amada igreja, que cada irmão querido ouça apenas o Evangelho, creia e se fortaleça na fé. Que isto que visa a recomendação de Paulo e toda a lei, na verdade, Senhor, aconteça em nós o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, Senhor. Faz isso na nossa alma, abençoa a nossa querida igreja, mas também abençoa as igrejas. Oramos, Senhor, para que tudo aquilo que está sendo anunciado nas igrejas, e se Éfeso foi atacada, evidentemente hoje as igrejas são atacadas. Guarde a nossa igreja aqui, mas também lembra de todas as igrejas, Senhor. Hoje, na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo, oramos por nossos irmãos queridos, pelos pastores, pelos irmãos, pedindo Deus, guarda as suas igrejas. Levanta ministros fiéis, que preguem o Evangelho, que amem, sejam cheios de amor, que não sejam briguentos, que não promovam divisões, ao contrário, que amem, que preguem, que sirvam, e que o Senhor edifique essa igreja neste amor de Cristo, seu Filho, e guarde as igrejas no Evangelho, Senhor. Onde estiver sendo inundado por filosofias, novas revelações, ideologias, e onde tiver sido infestada dessas coisas, produzindo divisões entre igrejas, quebra de comunhão, que o Senhor venha a operar a obra graciosa do Espírito Santo, levando as pessoas a se arrependerem, a deixar essas tolices, a ouvirem Cristo, aqueles que não são convertidos se converterem genuinamente. E as igrejas sejam cheias do seu amor, Senhor. Nós oramos isso, que o mundo possa, como o Senhor mesmo disse, que o mundo possa olhar para a igreja de Deus e ver que o Senhor os ama, porque eles amam uns aos outros. Isso está tão em falta hoje, Senhor, no meio evangélico, mas nós pedimos isso entre nós, nas igrejas, no nosso país e pelo mundo, para seu louvor, para a sua glória. Ó Senhor, seja conosco a sua bondade em Cristo Jesus. Nós oramos e damos graças, Senhor. Amém. E amém. Deus abençoe, meus irmãos. Eu queria só acrescentar uma coisa aqui que é super importante, e que Paulo fala que o ministro não convém contender. Tem tudo a ver com isso, sabe? Mas ensinar com mansidão. Então, um ponto importante para nós ficarmos precavidos, onde tiver muita briga, muita confusão, muito ódio, já podemos ter certeza que ele não está o Espírito Santo. Né? Onde o Evangelho está sendo pregado, pessoas estão sendo convertidas, santificadas, o amor de Deus está começando a se manifestar. Isso é o amor, o serviço, o lava-pés, a humildade, é uma grande evidência de conversão, do novo nascimento, da pregação do verdadeiro Evangelho.